Parece que a criação do Bloco Independente na Assembleia Legislativa está gerando embates entre os deputados que pretendiam aderir à iniciativa. Depois dos rumores de que haveria um grupo que faria oposição direta ao governo, alguns deputados que propuseram a criação de um bloco independente voltaram atrás. O social-democrata Walter Rabelo, que havia encabeçado a proposta de independência, foi o primeiro a desistir da ideia, já que faz parte da base aliada do governo. Ser independente não é ser oposição. Ser independente é quando chegar uma matéria aqui, eu não sou obrigado a votar nela só porque eu faço parte da base de sustentação do governo. Entendeu? A independência, quando chegar a matéria aqui, eu tenho independência para analisar, olha, essa matéria ela não é de interesse, né, não é de cunho de interesse social da sociedade, eu vou votar contra. Sendo da base aliada, você tem que votar a favor, quer sim ou quer não, você vota. Aliás, basta vocês verem os vetos aí. Quando é a base aliada, independente de você ter votado favorável ao projeto ou não, os deputados que são da base governista, ele vota pela manutenção do veto. E ele votou pela aprovação. Então, o que eu estava buscando era uma independência. Aí, quando surgiu um bloco de oposição, eu recuei. O deputado nega que tenha sofrido pressão por parte dos colegas de partido. O PSD tem 6 deputados. O PSD, por si só, ele já é, já é praticamente um bloco. Se for formar um bloco de 8, falta só 2. Então, quer dizer, o entendimento é que nós podemos fortalecer a ação parlamentar do PSD sem ter a necessidade da criação do bloco independente. Ele lembra, inclusive, que seria incoerente da parte dele ou do partido ser oposição, visto que o PSD detém 3 pastas no Executivo, a da Cultura, da Agricultura Familiar e o Centro de Processamento de Dados. Mas o social-democrata concorda com a existência de uma oposição ao governo. Eu acho que o governo sem oposição, ele é um governo frágil, ele é um governo que fica estagnado, entendeu? É necessário ter oposição. É necessário ter oposição. Eu sou a favor da oposição. Eu concordo que se crie um bloco de oposição. Eu acho que o governo ele tem que ter oposição. Até porque, às vezes, na oposição, ele pode ter argumento, ele pode ter entendimento, ele pode ter um surgimento de ideias. Então, é uma maneira de chegar a um consenso também de todas as decisões do governo. Com certeza, você tem há um equilíbrio, né? Exatamente, há um debate. Já o deputado Zeca Viana, do PDT, que sempre foi oposição declarada ao governo, esclarece que, na verdade, a ideia inicial era apenas formar um grupo de independência. E ele concorda com a visão do colega parlamentar Walter Rabelo, de que é importante haver um contraponto para manter um equilíbrio entre o executivo e legislativo. E nós, com esse bloco, nós ia manter um equilíbrio, ele ia ter que começar a ouvir mais a gente, porque se o bloco definisse a não aceitar as ideias dele ou não aprovar um projeto, ele tinha que vir para a discussão com o bloco. Um outro ponto de acordo entre eles é que o governo tem um forte poder no parlamento, visto que atualmente a bancada da Assembleia é formada pela maioria de aliados. Do jeito que está aí hoje, por exemplo, que cair aí é só passa, como diz, passa a régua e fecha a conta, né? Porque é base governista praticamente de todo mundo, né? A intenção do bloco era formar um bloco, sim, com uma independência, para ter um equilíbrio dentro dessa casa, porque essa casa, vocês são conhecedores disso, que o governo deita e rola aqui dentro. O que ele mandar para cá é aprovado e passa o rolo compressor em cima da gente, e nós o que podemos fazer é ficar quieto, no máximo ir para a tribuna falar alguma coisa. Justamente por este motivo que o pedetista considera complicado criar um grupo de oposição. Mas a dificuldade de criar-se um bloco de oposição aqui nessa legislatura não vai criar. Isso aí não tem jeito, porque o governo, né, tem a maioria absoluta e manda e domina os deputados. Inclusive, o parlamentar lembra o fato de o deputado José Riva, do PSD, ter sido cotado para integrar o grupo de independentes. E este foi um dos motivos dele ter recusado a permanecer. Eu fui o primeiro crítico que falei, o deputado José Riva, pela liderança dele, pelo envolvimento que ele tem no governo, ele não pode fazer
parte de um bloco independente, porque como é que você é independente se eu tenho lá 4, 5 secretarias, se eu estou dentro do governo? Então não justificava. Eu fui um crítico inicial, quando eu soube que o nome dele estava na lista, e daí eu falei, não, então eu não vou fazer parte desse bloco, porque nós vamos ter dificuldade, claro que... Vai ter alguém que é da base aliada dentro do bloco que acaba atrapalhando a visão de vocês, seria isso? Sem dúvida, ia vir contra as ideias do bloco, né? Porque ele, como que ele vai questionar o governo se ele está lá dentro do governo? Está questionando o pessoal dele mesmo? Então não justificava. O pedetista esclarece que o motivo principal para a criação de um bloco independente seria a insatisfação com o governo, principalmente quanto à falta de atenção por parte dos secretários e também o não pagamento das emendas parlamentares. E ele considera que o Executivo tem privilégios pelo fato de haver uma bancada expressiva de aliados na Assembleia. O governo tem muita sorte porque ele está com uma base muito grande, senão ele já estaria com outro linguajar em prol do Mato Grosso, não em prol dos deputados, em prol do Estado do Mato Grosso, que é onde que a gente tem dificuldade de explicar. Não é porque eu sou oposição, não. Eu sou sempre a favor das boas ações para o nosso Estado. Eu quero que esse Estado vá cada vez melhor, mas, infelizmente, nós estamos pagando caro por um mandato mal escolhido.